Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas nesta quarta-feira, dia 19 de março. Eu sou Guilherme Dorigatti e esse é o programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E a sua participação é muito importante para isso. Mande aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região. Conta pra gente como é que está o desenvolvimento das lavouras por aí, como é que estão as atividades de campo, para irmos juntos montando esse quadro, esse cenário das lavouras e das atividades ao redor do Brasil. Uma outra maneira de participar aqui do Realidades da Safra é enviando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, para a gente compartilhando o desenvolvimento das áreas por aí. Vamos começar o nosso giro. Vamos primeiro lá para o estado do Maranhão, porque o José Carlos Oliveira de Paula, presidente da ProSoja do Maranhão, ia participar com a gente ontem aqui do Realidades da Safra. Um problema de conexão, ele não conseguiu entrar, mas ele mandou um vídeo aqui para a gente comentando um pouquinho as lavouras lá do Maranhão. A gente vai, claro, tentar trazer ele no decorrer da nossa programação nos próximos dias, mas vamos acompanhar o vídeo do presidente da ProSoja do Maranhão. Olá a todos, informação da safra nesta terça-feira. O Maranhão já tem colhido 42% da sua área de soja plantada, colhendo toda a parte de primeira safra de milho, não temos mais milho para ser colhido, e também hoje está quase se encerrando, estamos com 92% da área de milho plantada de segunda safra. E muitas pessoas já começaram a plantar o sorgo, acompanhando com braquiária e milheto. O Maranhão, por enquanto, temos alguns problemas no centro, e a Caxias, que tem alguma estiagem, mas nos demais lugares está tudo correndo perfeitamente. A média está sendo esperada por muitos produtores e ao longo a gente vai informar no final o total colhido. Vamos agora acompanhar um vídeo do Luiz Carlos Musso. Ele é lá de Venceslau Braz, do Paraná, mandou pra gente as imagens da colheita da soja acontecendo, a máquina avançando ali nas lavouras, recolhendo essa soja do campo. Finalização da safra de soja, safra de verão 24-25, lá na região de Venceslau Braz, no estado do Paraná, o vídeo do Luiz Carlos Musso. Outro que compartilhou imagens aqui com a gente foi o Marcílio Fernandes Marangoni, engenheiro agrônomo, lá em Darcinópolis, no Tocantins, mandou as imagens da safra de soja já na sua reta final de desenvolvimento e a colheita começando em algumas áreas, as máquinas avançando nessas lavouras já finalizadas lá na região de Darcinópolis. O Marcílio esteve aqui com a gente há alguns dias no Realidades da Safra, vai voltar daqui a pouquinho também para trazer esses resultados finais da colheita da soja lá em Darcinópolis, no estado do Tocantins. Você também pode participar aqui com a gente e mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo aqui para o Realidades da Safra, para juntos irmos montando esse quadro, esse cenário das lavouras. Para isso você pode mandar a sua imagem tanto para o Instagram oficial do NA, que é o @Notícias Agrícolas, ou também para o nosso WhatsApp. O número é esse que está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas para você mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, compartilhar com a gente o desenvolvimento das lavouras, as atividades de campo que estão sendo realizadas aí na sua região. Vamos agora começar a receber os nossos convidados, os nossos entrevistados, produtores, especialistas espalhados pelo Brasil, para irmos juntos, em loco, mostrando e trazendo esses relatos do desenvolvimento das lavouras. Esse é o Entrevistas da Safra. A nossa primeira parada vai ser lá no estado de Minas Gerais, região de Machado. Vamos receber o Virgílio Palmeira Caixeta, ele é diretor do Grupo Palmeira Agro, vai conversar com a gente sobre esses trabalhos de colheita da soja, as atividades de plantio das próximas safras lá na região de Machado. O Virgílio já está aqui conosco por vídeo. Virgílio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Virgílio, seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas. Opa, bom dia. Virgílio, acho que a sua câmera... agora você voltou aqui para mim. Virgílio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Tá joia, prazer é todo nosso aqui. Virgílio, começa, por favor, contando para a gente sobre a safra de soja aí na região, como é que foi o desenvolvimento dessas lavouras e como é que estão os resultados dessa colheita que está avançando por aí. Tá joia. Pessoal, bom dia aí, que é um prazer falar aí com o pessoal da Notícias Agrícolas.
E a safra de soja aqui na nossa região, ela está sendo colhida, a gente está mais ou menos aí com 60%, 70% da safra colhida, e estamos com desenvolvimento bom, estamos colhendo uma safra boa, tá? Graças a Deus aqui nós estamos colhendo uma boa safra de soja, tá? Com rendimento dentro do esperado e até em algumas áreas acima do esperado. A gente consegue, Virgílio, apontar alguma média de produtividade, alguma expectativa? Tá. Até agora, o nosso grupo aqui, o Grupo Palmeira Agro, ele está com média de 78 sacas por hectare, nesses 65% colhido até agora. E aí, Virgílio, como é que está a situação para comercialização dessa soja, nesse resultado positivo de campo? Tem se refletido também no momento da comercialização? Tá. Nossa comercialização deve estar atingindo aí uns 40% da produção. Tá? Então, a gente está colhendo e está comercializando. A gente entrou com um pouquinho de soja fixado, em torno de 15% da safra fixada, e no decorrer da colheita a gente está vendendo toda semana mais um pouco de soja. E aí, com esses índices de produtividade e esse cenário de mercado, Virgílio, a expectativa é ter margens positivas nessa safra de soja? Eu não entendi a pergunta. Ter mais o quê? Margens positivas para essa safra? Margens positivas, sim. Vamos ter margens positivas, sim. A produtividade está ajudando, né? E o preço está aqui na casa aí de 135, mais ou menos colocado no porto. Então, a gente está com margem positiva aqui, sim. Não é aquela margem folgada, não é uma coisa muito, muito grande, não. Mas estamos conseguindo, sim, fazer uma margem positiva. E aí, Virgílio, se a gente olhar para a sequência das atividades, como é que está esse trabalho de plantio olhando para a segunda safra? Aí começou o nosso problema aqui no sul de Minas, tá? A gente começou a colher a safra de soja e no começo, na primeira dezena aí de fevereiro. E começamos a plantar, né, o nosso milho em seguida e fomos plantando, mas não choveu. Nós tivemos aí um mês de fevereiro extremamente seco e tivemos que parar o plantio do milho safrinha. Então, a área que a gente queria plantar de milho safrinha aqui esse ano vai ficar, no nosso caso aqui, na região aqui, vai ficar a metade da área que a gente queria plantar. Faltou muita chuva aí do dia 10 de fevereiro até agora, o dia 8, 10 do mês 3 aqui, não quis chover mesmo, sabe? Então, tivemos que parar o plantio e não foi legal. Não conseguimos fazer o que a gente queria fazer, não. Aqui com o milho não deu certo, não, esse ano. E aí, Virgílio, se a gente pensar nessa metade que foi plantada, como é que tem sido o desenvolvimento? Esse cenário de clima já traz alguma expectativa até de uma redução desse potencial? Essa metade que foi plantada, ela está exatamente assim. Vamos pensar que 40% das plantas elas conseguiram emergir, saíram do solo e vieram crescendo com o orvalho ali, com o sereno da noite, tá? E a outra metade das plantas, uma parte delas foram sair do chão só agora, depois que choveu aqui essa semana, entendeu? No domingo à noite aqui, agora que choveu. E aí elas saíram do chão agora, tão pequenininhas. E então, assim, uma desuniformidade de plantas enorme, entendeu? Plantas, assim, com 35 centímetros de altura e plantas aí com 3, 4 centímetros de altura, pequenininha mesmo, assim, para o pessoal entender como é que está a situação aqui. Então, assim, essa metade que a gente conseguiu plantar vai produzir, acredito que o potencial até agora já está reduzido e muito reduzido. E, Virgílio, se a gente pensar em pragas e doenças, como é que está esse cenário por enquanto? Também tem esse desafio para o produtor aí na região? Sim, o desafio de pragas e doenças aqui está enorme também. A gente teve, no ano passado, muito problema com cigarrinha. Então, a gente está trabalhando muito firme no combate, no tratamento dessas pragas, dessas doenças aqui. Mas intensivamente, mesmo o milho tendo estragado, tendo nascido só a metade, a gente vem fazendo nossos tratos culturais bem feitos, porque estamos acreditando, estamos tentando produzir
esse pouco de área que a gente plantou, a gente queria produzir, tá? E aí, Virgílio, essa metade que não foi plantada com milho, qual que deve ser a estratégia? O que vocês vão fazer com essa metade de área? Tá. Então, a gente não tinha programado, por exemplo, aqui a gente faz um pouco de milho, um pouco de trigo, um pouco de aveia, e um pouco de braquiária. Então, realmente, esse pedaço do que faltou plantar milho, a gente não tem semente de trigo, a gente não tem semente de aveia para plantar nessas áreas. Possivelmente, ou vai braquiária, ou vai ficar em pousinho, entendeu? Porque também a janela de plantio sumiu, entendeu? Assim, a gente perdeu aí praticamente 25 dias aqui sem plantar nada, entendeu? Então, esses 25 dias sem plantar nada também, eu estou acreditando que ele deve ficar em pousinho. Virgílio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O recado é o seguinte: somos agricultores, né? E estamos sujeitos a isso, a intempéries, a problemas climáticos, né? A dificuldades em todos os programas de produção, né? Em todas as etapas de produção. Então, a minha mensagem final é o seguinte para todos os colegas produtores, né, desse Brasil afora aí, ó, não vamos desanimar nem um segundo, vamos desanimar em nenhum momento e vamos vencer nossos desafios, vamos superar cada obstáculo que a gente encontra pela frente aí. Temos a missão de alimentar o planeta, temos a missão de alimentar o mundo, somos parceiros de Deus na produção agrícola, então bola para frente e vamos para a próxima, e vamos trabalhar, vamos plantar. E obrigado pela oportunidade de participar com vocês aí no Notícias Agrícolas. Para nós aqui, uma honra e um prazer. Virgílio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa segunda safra aí na região de Machado. Um abraço e até a próxima. Um abraço para vocês, até a próxima. O Virgílio Palmeira Caixeta, diretor do grupo Palmeira Agro, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o desenvolvimento das áreas e das atividades de campo lá na região de Machado, no estado de Minas Gerais. O Virgílio destacando uma colheita da soja se encaminhando para o final, lá no caso dele, 60% das áreas já colhidas, com médias de produtividade de 78 sacas por hectare, resultado bastante positivo para essa safra de soja 24-25 lá na região do sul de Minas, região de Machado. Já olhando para a segunda safra, o Virgílio destacando bastante dificuldade para o milho. O plantio começou em fevereiro. Fevereiro foi um mês muito seco lá na região, o que paralisou essas atividades de plantio. E daquela área que era estimada por ele para plantar nessa safrinha, metade apenas foi semeada e já enfrentando dificuldades com o clima, germinação ruim, desenvolvimento sendo prejudicado por esse clima. E aí as perdas já devem aparecer para essas áreas que conseguiram ser plantadas lá na região. Para essa outra metade que ficou sem plantio do milho, a expectativa deve ser deixar no pousio mesmo, porque não estava dentro do planejamento do produtor essa alteração, e aí diante disso deve ficar em pousio essa metade de área que não foi plantada com milho lá na propriedade do Virgílio em Machado, no estado de Minas Gerais. Vamos seguir o nosso giro, vamos agora para o estado do Paraná para conversar com o Luiz Parzianello. Ele é trader na cerealista RN Peruso, lá na região de Pato Branco, no Paraná. Já está aqui conosco por vídeo. Luiz, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, obrigado, o prazer é meu, Guilherme. Luiz, vamos começar olhando para trás um pouquinho, olhando para a soja. Como é que foi essa safra 24-25 aí na região? Que balanço que a gente pode fazer da safra de verão aí na região de Pato Branco? A safra de verão de soja, ela teve um excelente desempenho. Os agricultores aí implantaram muito bem a safra no início do plantio também. O clima colaborou, né? No desenvolvimento também teve um excelente clima durante os meses, aí, principalmente de novembro e dezembro, que é o que consolida a nossa safra aqui. Janeiro teve um veranico, depois do Natal, ali foi a última chuva no Natal, teve uns 15, 20 dias de sol e temperaturas altas, mas essa soja que sofreu com o calor, ela foi implantada, a maior parte dela em cima de lavouras de trigo, né, de restevo de trigo. E ano após ano a gente nota aqui que sobre a lavoura de trigo, a soja ela tem um comportamento muito melhor
em relação a implantar em cima de outras culturas, né? Em virtude que o trigo ele tem uma palhada melhor, segura mais umidade na terra, então a produtividade ela sobressai. Tivemos rendimentos aí médios aqui na nossa região em torno de por alqueire, né? Vou falar por alqueire, que a gente fala por alqueire aqui, em torno de 190, 200 por alqueire de média na soja. E o milho também, o milho foi bem plantado, o milho ele é plantado um pouco antes da soja, então não pegou aquele veranico de janeiro, não pegou aquele sol forte, e as lavouras aqui renderam em média 500 sacas de milho por alqueire. Foi uma safra recorde aqui para a região, para nossa cidade e região. E aí, Luiz, agora olhando para frente, né, olhando para as lavouras atuais, segunda safra, aí o cenário não é tão positivo, esse clima começou a dificultar o desenvolvimento dessas áreas, né? Perfeito, Guilherme. A gente teve aí dados oficiais do CIMEPAR, que a gente coleta, né, através de parceiros nossos, o mês na implantação da safrinha de feijão e de milho, a implantação foi muito boa, choveu bem em janeiro ali, depois da implantação, a partir do dia 15 ali, começaram chuvas boas, até no início de fevereiro. No início de fevereiro cortou a chuva, cortou violentamente a chuva e as temperaturas subiram demasiadamente. Isso fez com que as culturas sofressem, né, começassem a sofrer. Dados do CIMEPAR aí de fevereiro, não, aqui na nossa cidade e região aí, não tivemos volumes superiores a 70 milímetros no acumulado de fevereiro. Agora, no mês de março, os acumulados estão em torno de, dados oficiais, isso, né, do CIMEPAR, estão em torno de 50 milímetros. Mas dados extraoficiais que eu coleto junto ao agricultor, algumas propriedades estão chovendo mais, né? Tem propriedades que estão sendo contempladas com pancadas de chuvas melhores e a qualidade tanto do feijão quanto do milho estão melhores nessas propriedades que foram contempladas com chuvas, né? Com algumas chuvas, algumas pancadas de chuva, né? Mas no geral, as lavouras estavam excelentes até meados de fevereiro, tanto de feijão quanto de milho, e agora elas estão sentindo bastante. Então, hoje podemos dizer que elas estão boas, elas não estão excelentes, tem lavouras regulares e boas, então estão mais ou menos nessa, nessa situação. Do potencial inicial, eu creio que já deve ter aí uma perda, principalmente na cultura do feijão, porque o calor aqui foi extremamente alto, e chegaram temperaturas a 35 graus, 34, 35, 36 graus. E para o milho, que o milho gosta de amplitude térmica, também não foi nada bom, porque as noites era 22, 21, 22, 23 graus e muito calor também durante o dia. O milho também sofreu, tem milhos com a parte inferior secando, o feijão tem feijão amarelando, então não tá um cenário muito bom. Depois de meados de fevereiro para frente, aí o cenário começou a complicar para a safrinha aqui. E aí, Luiz, olhando para frente, como é que estão essas perspectivas de clima? Pode seguir melhorando esse cenário ou essas perdas tendem a ficar ainda maiores? Acompanhando os meteorologistas, a gente e os sites, né, de meteorologia, a gente está vendo que marca algumas chuvas para a semana que vem, né? Se essas chuvas vierem, elas serão muito bem-vindas e vão garantir um potencial, principalmente para o milho, né? O milho está numa fase que agora está entrando em pendoamento, alguns já entraram, né, mas a maioria está entrando em pendoamento, então ele garante uma bela produtividade, né? E é interessante que tenha uma bela produtividade. O feijão, eu acredito que também alguma coisa, o feijão plantado um pouco mais tarde, em fevereiro, ele consiga recuperar um pouco, mas a maioria do feijão não está muito boa, não. A gente espera que venha essa chuva, porque é importante essas produtividades, né? Até porque os preços do milho estão muito bons, né? Pelo menos por enquanto, o milho verão aí, hoje aqui em Pato Branco, balcão, está 75 aqui na planta cereal, né? No RN Perus. O feijão carioca em torno de 160, 150, 160, o preto entre 170 e 180,
mas a gente torce para que colham bem, porque é muito importante, principalmente por causa que os custos foram altos, né, para implantar essa safra em virtude de ser dólar. Quando o agricultor plantou aí, mais próximo dos 6, né? Quando a gente olha para essa questão, né, Luiz, como é que fica esse cenário de rentabilidade, de margens para o produtor? Vai precisar dessa produtividade para conseguir rentabilidade, né? Perfeito, vai mesmo. A safra verão foi muito rentável mesmo. Eles conseguiram comprar uns insumos no ano passado num dólar mais baixo e o dólar subiu. Uma curiosidade, o ano passado, nessa mesma época, a soja estava em torno de R$ 110, hoje está em torno de 123, 124. Favoreceu e principalmente que favoreceu em relação ao ano anterior na soja, que a produtividade foi muito, muito melhor, né? E isso fez tanto da soja quanto do milho. Isso fez o agricultor ter uma rentabilidade muito boa na safra de verão, porém, pode ser que na entrada com a safrinha agora, se não chover, a gente torce muito para que chova, mas se não chover, pode levar uma boa parte dessa rentabilidade dele, né? E de repente ele até ter prejuízo. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu sempre bato na tecla, né, que o agricultor é importante ele sempre fazer um contrato a termo de soja, um contrato de troca, um contrato futuro, que a gente chama aqui, né? Ou trabalhar bolsa, trabalhar algumas opções, D3, CBOT, como vocês divulgam muito aí, tem opções, né, que são muito interessantes para eles trabalharem, e elas funcionam, realmente funcionam. Existe um custo, mas elas garantem que você tenha uma rentabilidade e que você saia do risco, né, de você ficar no risco de não colher bem, enfim, por isso que existem, né, principalmente as operações na B3. Eu estou falando mais agora especificamente no milho, né? E outra situação também em relação a eles fazerem esses contratos é que não entra na safrinha de milho tanto volume, entra um volume já comercializado. Isso ajuda e serve para dar um suporte ao preço, do milho. Porque a safrinha tende a ser grande e quem puder fazer algum contrato para garantir, com certeza a safrinha não cai tanto, né? Porque já tem uma boa parte comercializada. Aqui na nossa região, o produtor costuma fazer no verão em torno de 25%, 30%, mas na safrinha é bem pouco mesmo. Tá hoje deve estar em torno de uns 5% no máximo, né? Então, seria esse o recado, né? Que o agricultor nunca entre nas safras, né? Sem ter vendido nada. Porque senão o mercado, a gente vê outros anos aí, onde o agricultor não vendeu nada, que o mercado simplesmente derreteu, chegaram prêmios aí absurdamente negativos, e o comprador, ele vai ter muita oferta, e essa muita oferta, infelizmente, faz realmente o preço desabar. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas áreas de segunda safra aí na região. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço, até a próxima. O Luiz Pazianello, trader na cerealista RN Peruso, conversou com a gente para mostrar o desenvolvimento das áreas e das atividades de campo lá na região de Pato Branco, no estado do Paraná. Luiz destacando uma colheita da soja bastante positiva, com bons resultados para a região, que conseguiu escapar daquele período de veranico registrado em janeiro e conseguiu finalizar a temporada 24-25 com bons resultados para a soja. Já quando a gente olha para a segunda safra de milho, principalmente de feijão, a situação é bastante complicada. Fevereiro foi bastante seco, com bastante calor, março também, e aí já há perdas de potencial produtivo, especialmente quando a gente olha para as áreas de feijão. A chuva nos últimos dias ajudaram a melhorar um pouquinho a condição dessas lavouras, mas já tem perdas consolidadas. Agora a expectativa é que essas chuvas possam continuar acontecendo para evitar novas perdas de potencial produtivo. Claro, a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessas áreas lá na região de Pato Branco, aqui no nosso Realidades da Safra.
Vamos agora trazer informações, notícias sobre o desenvolvimento das lavouras, expectativas de safras, informações importantes para os produtores. Esse é o Notícias da Safra. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo. Taimara Rodrigues Uchoa mandando o seu bom dia. A Ivete Graef lá de Missal, no Paraná, comentando que falta chuva para o milho. Situação semelhante que a gente acompanhou agora há pouco com o Luiz lá em Pato Branco, né, Ivete? Lavouras de milho sentindo essa falta de precipitações neste momento. Vamos agora começar a trazer essas nossas informações. A gente tem trazido ao longo dos últimos dias a cobertura da equipe do Notícias Agrícolas lá na Expo Direto da Cotrijal em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, que aconteceu na última semana. A Letícia Guimarães esteve lá representando o NA e conversou com o Ivan Veronese, desenvolvimento de mercado da BASF, sobre um novo inseticida para o controle da cigarrinha do milho, que é um dos principais desafios para o produtor de milho aqui no Brasil. Vamos agora acompanhar a entrevista da Letícia com o Ivan. Você que segue nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe está aqui na Expo Direto Cotrijal 2025 em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E a gente vai falar um pouquinho sobre um problema que tira o sono do produtor de milho, que é a cigarrinha. E como que esse problema acabou se espalhando pelo Brasil e às vezes até dizimando, então, plantações inteiras. Mas para isso a gente chama quem entende do assunto, o Ivan Veronese, que é da área de desenvolvimento de mercado da BASF. Ivan, seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos que nos ouvem. Realmente, o problema da cigarrinha é um problema que já tomou todo o Brasil, né? Ele começou aí a ter a sua grande disseminação nos últimos 3, 4 anos, tá? Ele inviabiliza em algumas situações a questão da produtividade, então o custo da operação como um todo, ele ultrapassa o rendimento que o produtor vai ter. Então é uma doença assim, de fundamental importância, a doença transmitida logicamente aí pela cigarrinha, né? O complexo de Mollicutes, como a gente chama aí comumente. E aí deixa eu só entender uma coisa, e também para quem está nos acompanhando, e talvez isso seja uma novidade, a cigarrinha ela é um vetor para essas doenças, então é complicado controlar a doença e é mais fácil tentar controlar o vetor. Isso, controlar as doenças, que na verdade é um grupo de bactérias e também vírus, não existe defensivo que haja, né? Então a gente tem que controlar o vetor, que é a cigarrinha. Ela vai se contaminar numa planta que já tem essa doença, ela vai picar, vai sugar, vai se alimentar, ela vai para a próxima planta que não tem a doença e transmite esse complexo de doenças. Então, isso dentro de uma grande população, numa área de milho, isso se dissemina muito rápido. E isso aí acaba trazendo prejuízos muito grandes, né, para o produtor de milho, e isso em alguns cenários aí causa até em safras, né, que vem, né, as próximas safras, uma diminuição da área plantada de milho, justamente por não ter efetividade nas ferramentas que hoje a gente tem disponível para controlar a cigarrinha. Então isso aí causa um transtorno e um prejuízo muito grande para a nossa produção de milho no Brasil. E isso somado aos preços que a gente viu nos últimos meses, agora não, que agora deu uma melhoradinha o preço do milho. Isso também gera um desestímulo. Ivan, eu queria saber assim, como que foi essa explosão, né, e esse aumento da pressão pela cigarrinha no Brasil como um todo? Porque antes tinha uma restrição ali na região centro-oeste, e aí isso veio sendo trazido como pontes verdes, né, com milho guacho, milho tiguera, por aí? Isso, a cigarrinha ela já era presente no Brasil como um todo, né? A utilização de determinados híbridos que têm uma produtividade elevada, a produtora opta por produtividade, e está certo, né? Só que isso em algumas situações, né, causa, né, principalmente para a cigarrinha, por exemplo, uma menor tolerância a essas molicutes, tá? Então, produzir mais, só que conseguir combater essa cigarrinha. Então ela veio vindo do norte, veio descendo, né, e se adaptou aqui às nossas regiões do sul. Principalmente o inverno retrasado, em que a gente basicamente não teve frio, né, como nossa produtora viu, isso criou, como você bem falou, essas pontes verdes em que as populações de cigarrinha se desenvolveram em maior número. E ao plantar o milho realmente da safra, essa população, além de ser grande, ela já estava contaminada, ela já estava infectada por essas molicutes. Aí a transmissibilidade foi grande e os defensivos que a gente usou não foram suficientes para controlar. E aí a gente teve as grandes perdas aí da safra retrasada. O contrário desse ano, logicamente, né, que o nosso amigo produtor rural conhece, é que quando o ano também ajuda na questão, por exemplo, do frio, que foi intenso essa safra passada, diminuiu as pontes verdes, a cigarrinha também diminuiu. Só que tem um detalhe,
como é que a gente vai poder contar com o clima sempre para produzir milho, né? Então, pelo menos nessa parte, a gente precisa de ferramentas que realmente são eficazes no manejo da cigarrinha. Aliás, no agro, você produtor sabe melhor do que ninguém que é uma indústria a céu aberto. A gente só consegue ter a fé, né? O produtor rural é a pessoa mais resiliente que existe nesse Brasil. E o clima não dá para contar nem com a chuva, nem com o sol, nem com o frio, nem com o calor. E aí eu queria saber quais são as formas de poder lidar então com a cigarrinha, já que a gente tem as variedades que são tolerantes, mas que não são resistentes, né, já que não dá para ser 100% resistente. O que é possível fazer, portanto, Ivan, para poder lidar ou tentar mitigar a pressão pela cigarrinha? Perfeito. Tem todo um trabalho, né, do manejo integrado de pragas que auxiliam desde a questão do milho baixo até a questão de plantio de cultivares mais tolerantes às molicutes, né, e logicamente também um manejo tanto da parte dos biológicos, que também é muito importante, e também da parte química do controle. Então todas essas ferramentas, elas vão ser fundamentais para que a gente consiga produzir o milho de acordo com a genética que a gente está escolhendo. Claro que todas essas ferramentas vão entregar um resultado. Elas isoladas não vão conseguir entregar. Mas para isso a gente sempre vem aí adaptando e trabalhando com novas ferramentas. Porque o que a gente tem hoje, né, a nível pelo menos de defensivos, eles não são tão eficazes quanto poderiam ou deveriam ser no controle da cigarrinha. E esse ano, para a Expo Direto 2025, tem novidade em relação à cigarrinha? Opa, tem uma novidade muito boa e muito importante que a gente traz aqui da BASF para o nosso produtor e produtora rural, que é o nosso lançamento, nosso novo inseticida para a cultura do milho, no controle da cigarrinha. Tá? Esse produto se chama Eficon. Tá? O Eficon ele é um inseticida novo, mas é novo realmente, não é só a marca dele, né? O grupo químico dele é um grupo químico que até então não existia, então o lançamento tanto de uma molécula nova quanto de um grupo químico novo. E a taxa, a eficácia dele é muito alta para o manejo da cigarrinha. Aí, então, só rebobinando, é uma molécula nova, mas tá, o que significa essa molécula nova? O que de fato ela traz de diferente em relação aos outros produtos na tentativa do controle da cigarrinha? Ótimo. Primeiro é em relação ao alvo, né? O nosso alvo é cigarrinha e pulgão, que são duas pragas de fundamental importância na cultura do milho, pela transmissão das molicutes e das viroses também. Então, como que ele vai agir? Como que ele vai controlar? Ele faz diferente do que os inseticidas do mercado hoje atuam. É outra rota, é outro mecanismo de ação. Então aquela resistência que a praga tem aos inseticidas convencionais que a gente tem hoje na cultura do milho, com o Eficon não tem esse problema. Então a rota metabólica, a forma que ele vai agir é diferente dos convencionais de hoje. Então, trocando em miúdos, os inseticidas convencionais que a gente tem hoje, eles são ali, tem um alvo para matar a cigarrinha, matar o vetor, matar o pulgão. Nesse caso, o Eficon, qual é o alvo dele, qual é o objetivo dele, se então ele é diferente dos convencionais? Perfeito. O problema da cigarrinha não é a cigarrinha em si, né? A cigarrinha e o pulgão, né? Vamos colocar esses dois personagens aqui. O problema é o que eles transmitem, tá? Então como que a gente vai fazer ou agir? A gente vai agir justamente na alimentação desses insetos, tá? Fazendo com que esses insetos cessem a sua alimentação após a aplicação do produto. Então o Eficon ele vai agir na alimentação da cigarrinha e do pulgão. Então logo após a aplicação, aí nós estamos falando de questão de minutos, em algumas horas, né, em algumas situações da aplicação do Eficon, ele vai fazer com que a cigarrinha e o pulgão cesse a sua alimentação, de imediato. Então pensa, se o problema é a transmissão da molicute, das viroses, enfim, se essa praga não pica, não suga, não se alimenta do milho, ela não vai transmitir, não vai se contaminar e não vai transmitir. Então esse é o diferencial que a gente traz para a feira com o Eficon. É evitar com que essas pragas transmitam essas molicutes às outras plantas saudáveis da área. Ou seja, está dando um passo à frente no combate à cigarrinha, mas dando um passo atrás quando se pensa no desenvolvimento da doença, no desenvolvimento inclusive da população de cigarrinha? Exatamente. E olha só, com seletividade, porque inimigos naturais e outros insetos que estão ali não vai ser controlado pelo Eficon. Então ele é um inseticida seguro porque ele tem um alvo muito bem específico, né, uma dinâmica muito bem específica. Então o amigo produtor, produtora rural de milho, vai conseguir evitar com que as molicutes, com que a doença que causa o prejuízo do milho seja multiplicado na sua lavoura, por justamente evitar que a cigarrinha e o pulgão transmitam essas molicutes. Então
Essa é a novidade, esse é o EFICOM, é o novo lançamento da BASF aqui para Expo Direto. E aí, pensando no ciclo de desenvolvimento da cigarrinha, Ivan, que é bastante rápido, né? Você estava comentando comigo, entre 10 a 12 dias já tem ali novas populações nascendo. Como que isso age também trazendo uma lentidão para esse desenvolvimento da cigarrinha? Perfeito. Não só a rapidez com que a cigarrinha se desenvolve, mas também o período crítico, né, dessa fase. Quando a gente fala em milho, essa transmissibilidade, né, essa fase crítica do milho, ela vai desde o V2 até o V8. Né? Nosso amigo produtor rural, é o desenvolvimento aí do milho antes dele espigar. Nessa fase eu tenho que proteger a planta contra a transmissão das molicutes. E o EFICOM, a nossa recomendação vai ser justamente nessas fases iniciais do milho. Ali entre o V2, V3 até o V4, V6, a gente vai ter o posicionamento do EFICOM. Se eu consigo evitar a transmissibilidade nessa fase, esse é o período mais crítico para esse manejo ser feito de forma eficaz. É isso que o EFICOM vai trazer. Proteção no período crítico e aí sim a gente continua posteriormente com as outras ferramentas que a gente já tem no mercado. Né? E aí, por ser um produto novo, já tem resultados validados? Como é que está sendo isso? Sim, o EFICOM, né, quando a gente lança uma molécula nova no campo, a gente está falando aí de um processo de mais de 10 anos, né, de investimento, tanto de valor quanto em tempo, em pessoas, para trazer uma ferramenta. A partir do momento que o produto possui o registro, como a gente tem do EFICOM agora, ele já está totalmente capacitado com os seus resultados prontos. Então os principais pesquisadores hoje, né, na questão de pragas na cultura do milho, tá, eles já têm, né, o EFICOM em suas mãos aí já há um bom tempo, já validaram essa ferramenta e a gente tem total tranquilidade e segurança para trazer para o mercado, para o nosso amigo produtora rural de milho. É isso, é para você, produtor de grãos, principalmente produtor de milho, falar sobre essa praga que é bastante preocupante, que é a cigarrinha, e trazer então novidades que tragam uma abordagem diferente no controle. Eu encerro por aqui, mas já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Vamos continuar olhando para o milho, porque os trabalhos de plantio da segunda safra seguem avançando no Brasil e já chegam a quase 90%, de acordo com o último levantamento da Conab. Essas atividades estão em 89,6% até o último domingo, dia 16 de março, representando uma grande evolução ante aos 83% da mesma semana da semana anterior, mas ainda levemente atrás dos 92% do mesmo período do ano passado. Alguns estados mais avançados são Mato Grosso, com 98,8%, Goiás, 94%, Maranhão, 85%, Tocantins, 85%. Os trabalhos de plantio avançando pelo Brasil. E aí os técnicos da Conab destacam que o plantio se aproxima do final no Mato Grosso, com condições climáticas favoráveis às lavouras, e as precipitações dos últimos dias também ajudaram áreas do Paraná, mas a região oeste persiste com baixa umidade. No Mato Grosso do Sul e em Goiás também houve benefício com a volta das precipitações em partes dos estados, enquanto São Paulo as lavouras seguem apresentando sinais de déficit hídrico. Ainda olhando para esse cenário do milho e da cigarrinha, que a gente acabou de acompanhar a entrevista da Letícia, o estado de Santa Catarina segue com o monitoramento da cigarrinha e vem registrando queda na pressão e na população dos insetos. Na última semana, o programa Monitora Milho Santa Catarina detectou uma diminuição na população de cigarrinhas no estado, de acordo com a coordenadora do programa e pesquisadora da EPAGRE, a Maria Cristina Canali Rapucci da Silva. Neste momento, a infecção não está tão alta. Não obtivemos nenhum resultado positivo para as bactérias do fitoplasma do enfesamento vermelho e do espiroplasma do enfesamento pálido, que são muito agressivos para o milho. Os vírus são mais prevalentes no ambiente, por isso temos encontrado mais ocorrências nos insetos analisados, uma diminuição, portanto, da pressão da praga lá em Santa Catarina, esses dados do Programa de Monitoramento Estadual. Olhando agora para Goiás, a expectativa positiva para a safra 24-25 de grãos, que deve ter um crescimento de 14% com relação à temporada passada. Os dados são baseados nos levantamentos da Conab e do IBGE, que mostram a produção total de grãos goiana chegando a 34,5 milhões de toneladas, com contribuição especial de soja, milho e feijão. Segundo a Conab, a soja segue como carro-chefe da produção goiana, com estimativa de mais de 20 milhões de toneladas,
uma alta de 20% em relação à safra anterior. O milho também apresenta crescimento expressivo, que deve subir de 7,5% em relação à temporada passada. Já no feijão, expectativa de 6,6% no crescimento de produção em Goiás para essa temporada 24-25, ante ao ciclo passado, o ciclo 23-24. Vamos olhar agora para o feijão, porque a região sul tem aguardado o início dos trabalhos para a nova safra de feijão preto. Os supermercados relataram que a reação nos preços deve levar cerca de 30 dias para se refletir nas prateleiras. Isso ocorre porque, cientes da entre-safra, os pedidos foram feitos de maneira a cobrir o período até o início do mês. No campo, os valores para o feijão carioca variam entre R$ 265 e R$ 270 para os feijões classificados como nota 9 e armazenados em câmara fria, no noroeste de Minas Gerais. Já no interior de São Paulo, preços ultrapassam os R$ 280 a saca. De acordo com o IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, o mercado esteve mais calmo em comparação à semana anterior, mas espera-se que ao longo dessa semana o ritmo de negócios retome. Já na região sul, a colheita segue avançando para o feijão preto, sempre há alguém colhendo o produto. Há feijão em todos os estágios e após o dia 10 ou 15 de abril haverá um incremento maior na produção com um efetivo início da colheita da segunda safra, destaca o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses. Vamos olhar agora para o greening, para a citricultura, que a doença segue sendo um pesadelo, um grande desafio para o produtor brasileiro e começa a mudar o mapa da citricultura no Brasil. O avanço do greening, pior doença dos cultivos de citros do mundo, está deslocando a cultura no país. O tradicional cinturão citrícola, formado por São Paulo, Triângulo Mineiro e Sudoeste de Minas, agora incorpora novos estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e Distrito Federal, formando o cinturão citrícola expandido. Cientistas da Embrapa e do Fundo de Defesa da Citricultura Fundicitros avançam os estudos de zoneamento de riscos climáticos e fitossanitários para auxiliar citricultores brasileiros nessa migração para uma nova região produtora do Brasil. A Embrapa está imbuída em colaborar de todas as formas para mitigar e controlar o greening, mas a avaliação de que a citricultura pode mudar e se expandir para novas áreas é uma realidade, afirma o pesquisador Francisco Laranjeira, chefe-geral da Embrapa Mandioca e Fruticultura e Fitopatologia da equipe técnica de citros. Vamos seguir nesta linha, não só trabalhando com a questão do cinturão citrícola expandido, mas procurando avaliar todo o país. É um compromisso com a cadeia produtiva, reforça a liderança da Embrapa, reposicionando esses produtores de citros. A gente vem acompanhando aqui ao longo do Realidades da Safra, também no Hort Resenha Podcast, essas mudanças dos produtores. Mato Grosso do Sul surgindo como um importante destino para esses produtores que antes ficavam no cinturão citrícola em São Paulo e Minas Gerais, justamente tentando fugir um pouquinho dessa pressão de doenças, mudando para novas áreas que ainda não estão infectadas, infestadas. Essa mudança tem acontecido, mas diante até desse apoio da Embrapa, do Fundicitros, é preciso basear essas mudanças em bastante pesquisa, planejamento e estudos para evitar que essa doença siga essa produção, migre também para essas novas áreas e, claro, sempre avaliando esses riscos climáticos para a produção, para manter esses bons índices de produtividade. Assim a gente chega ao final do programa Realidades da Safra desta quarta-feira, mas daqui a pouquinho a programação do Notícias Agrícolas está de volta. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha assume a bancada do TVNA, vai conversar com a Desirê Brandt da Notus para trazer as expectativas de clima, de tempo para os próximos dias nas mais diferentes regiões do Brasil. Então já começa a mandar o seu nome, a sua região, o que você quer saber do tempo para os próximos dias, que daqui a pouquinho o Erickson e a Desirê vão trazer todas essas informações para vocês acompanhando a gente ao vivo nesta quarta-feira. Eu sou Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais TVNA ao vivo para você e eu volto com Realidades da Safra na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.